Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui respondendo com vocês perguntas. Todos os meses eu tiro um dia para estar respondendo perguntas. Porém, no mês passado, em setembro, eu não respondi. Geralmente eu tiro o final do mês, porque pode gerar dúvida durante o mês inteiro na pessoa. E aí, depois no final do mês, sempre tem uma quantidade boa de perguntas para me estar respondendo. Porém, no mês passado não teve. Eu toda semana, até completar as 4 semanas do mês, eu sempre deixo uma caixinha para depois no final do mês eu juntar todas as perguntas para responder. Porém, ninguém deixou. Deixei um post aqui na comunidade do canal também, pedindo para vocês deixarem perguntas e acabou que ninguém deixou. Aí tinha pessoas no meu Instagram perguntando se eu ia gravar ou não, respondendo perguntas. E aí eu expliquei a situação, que não teria jeito, porque não tinha nenhuma pergunta. Muitas das vezes também eu sempre deixo no chat, pro chat deixar algumas perguntas, porque pode ser dúvida de vocês também, a pergunta que o chat deixar. Mas dessa vez nem fiz isso também. E aí, na semana passada, eu fui e deixei lá no meu Insta uma caixinha pra você, mais uma oportunidade aí, tentando, né, pra ver se alguém deixar algumas perguntas. E acabou que algumas pessoas deixaram. E pode ser dúvida de mais outras pessoas também, então vou estar aqui respondendo com vocês. Não foram muitas perguntas, porém foram perguntas diferenciadas, não igual a dos outros meses, então vou estar aqui respondendo com vocês. E se vocês tiverem uma dúvida, alguma pergunta para perguntar, podem deixar aqui embaixo nos comentários, gente, que no próximo mês eu vou estar respondendo com vocês, porque é isso. Vai ser uma quantidade boa de perguntas, sim, tô vendo isso. Eu espero que agora vocês me ajudem deixando perguntas, porque vídeos de responder perguntas geram muitas visualizações, posso estar tirando dúvidas de algum de vocês. Então é isso, gente, bora lá então, vou estar respondendo cada uma com vocês. Então bora lá. Mas antes, eu peço a ajuda de vocês curtindo o vídeo pro YouTube estar recomendando para mais pessoas, se inscrevendo porque os 9.000 está na porta e ativando o sininho para quando eu postar vídeo vocês serem notificados. Tem muita gente falando que não estão recebendo os meus vídeos. Gente, ativem o sininho, clicam em inscreva-se, cliquem no sininho ao lado e na opção escrito todas, porque aí vocês vão receber todas as notificações de quando eu postar vídeo, tá bom? Então é isso, eu tenho certeza que muita gente só se inscreve e não ativa o sininho. O sininho, gente, é pra automaticamente, quando eu postar vídeo, você receber a notificação na barra das notificações do seu telefone, que eu postei vídeo. Enfim, gente, bora lá então, que eu tô muito tagarela nessa introdução. Inclusive, eu deixei pra, aliás, gravar esse vídeo aqui na casa da minha irmã pra tá mudando um pouco do cenário. Porque na maioria das vezes eu tô sempre gravando lá em casa. Então, assim, eu tô aqui sozinha, tá, gente? Se ela tivesse aqui, eu tá morrendo de vergonha de estar gravando. Porque eu não gosto de gravar perto dos outros, porque eu tenho um pouco de vergonha ainda. Mas, enfim, preciso normalizar isso, né, gente? Porque minha família tem que acostumar com a blogueira aí. Eu sempre anoto as perguntas em um caderno, aí como da minha irmã emprestada aqui. Porque eu não tenho outro telefone pra ir lendo. Enfim, aí eu vou estar aqui respondendo com você lá então, gente. A primeira pergunta foi: como está sendo a sua rotina trabalhando e estudando? Graças a Deus, gente, eu até achei que eu não daria conta, mas graças a Deus tá sendo tudo muito tranquilo mesmo. Porque eu divido tudo, eu tenho uma rotina diária, tipo, então acaba que me acostumei e assim, eu trabalho à tarde, pra quem não sabe, e eu estudo à noite. Mas graças a Deus, foi tipo tudo plano de Deus, sabe, na minha vida. Deus planejou tudo. Porque eu tô dando conta de tudo, graças a Deus, todos os dias. Eu agradeço a Deus por tudo, pela minha força, pelo meu trabalho, por colocar pessoas incríveis ao meu lado, e enfim. Então acaba que, tipo assim, eu tô totalmente acostumada, não tá difícil. Confesso que, não vou negar pra vocês, é cansativo sim. Eu trabalho à tarde e eu estudo à noite. Mas é tudo muito próximo, entendeu? A outra querendo aparecer no vídeo. Enfim. Então, gente, graças a Deus tá super tranquilo. É cansativo, não vou negar, gente, porque eu estudo ainda mais no ensino médio. Então a gente tem que, enfim. Mas acaba que tá sendo tranquilo. Na parte da manhã eu faço meus afazeres de casa, mas acaba que as coisas não ficam tão bagunçadas, porque além de eu passar o dia todo fora, eu moro sozinha, né, gente? Então não é tanto desordem assim. Mas eu não vou ligar pra vocês, eu não sou uma pessoa totalmente organizada. Eu tô até tentando manter minha casa mais organizada pra não ter necessidade de todos os dias eu estar, tipo, arrumando, sabe? É mal mesmo, não, vasilha e tudo mais. Minhas atividades de escola, geralmente eu faço tudo na hora, sabe? Pra depois não precisar ficar na correria. Quando os professores, por exemplo, falam: ah, gente, na próxima aula vocês me mostram. Eu já vou adiantando pra não ficar, tipo, tanta coisa acumulada, sabe?
mas tá super tranquilo, graças a Deus. Então acaba que, por exemplo, quando eu posto um vídeo em tempo real, tipo, eu gravo no mesmo dia e posto no mesmo dia, vocês vão até perceber que os vídeos vão ficar menores, porque minha rotina da manhã é super tranquila, super curta, mas enfim, eu sei que vocês gostam e eu vou estar, tipo, postando frequentemente, em tempo real, tipo, no mesmo dia, postar no mesmo dia. E é isso, mas vocês vão perceber muito que além dos vídeos ficar repetitivos, vão ficar menores quando eu gravar no mesmo dia. Mas graças a Deus, gente, tá super tranquilo. Nossa, tipo, só agradecer a Deus mesmo, porque isso foi tudo, tudo planejado por Deus mesmo. Então, assim, tá super tranquilo, mas é cansativo, tá, gente? Que eu chego bem tarde em casa, mas não tem necessidade de eu, tipo, acordar cedo, então, assim, tudo mais, mas eu tenho que acordar, tipo, um pouco cedo pra mim fazer minhas coisas tranquilo, mas nem tanto assim. A próxima pergunta foi assim: como foi o seu aniversário? Ganhou muitos presentes? Graças a Deus foi super tranquilo, foi bom, graças a Deus, 17 anos de gente, ano que vem eu tô legalizada. Eu tô chocada, mas foi super tranquilo mesmo. Presentes eu ganhei até que bastante, mas o que importa mesmo, gente, é ver que a pessoa se preocupa com a gente, mandou uma mensagem de carinho e tudo mais. E o importante também é estar com saúde, né? O resto é bens materiais. Eu ganhei sapato, ganhei roupa, ganhei até um financeirozinho. E assim, gente, saí também, fui ao parque com a minha colega. Então, assim, é isso. O que importa mesmo, gente, é a gente estar com saúde, né? De se divertir, a gente, enfim, sempre tá correndo atrás, porque o resto é bens materiais, a gente conquista aos poucos. Então, é isso, foi super tranquilo, graças a Deus. Mas assim, gente, passa muito rápido, né? Tipo, a gente fica olhando assim pro tempo e, gente, tipo, meu Deus, passa muito rápido mesmo. Mas graças a Deus foi super tranquilo. Recebi muitas mensagens também de carinho de seguidores e tudo mais. E o importante é isso, gente. A gente tá com saúde, ver a consideração dos outros pela gente, conquistar essas coisinhas aos poucos, por mais que demore. E é isso, eu espero que nessa nova fase seja uma fase muito abençoada, de muitas conquistas, aprendizados. E o resto é resto, gente. A gente conquista aos poucos e é sobre isso. O importante mesmo é estar com saúde, força, permanecer com a fé. E o resto é resto. A gente conquista aos poucos. A gente não pode ficar muito se cobrando pelas coisas, porque acaba que, querendo ou não, isso prejudica a gente, acaba que a gente fica com a saúde mental péssima e tudo mais. Então, não vale a pena a gente ficar se cobrando, gente. Coloque na cabeça de vocês que muita gente pensa assim, ah, tenho tal idade, não conquistei nada, aí que não sei o quê. O importante é você estar com saúde, você se esforçar, você permanecer com fé, que Deus está vendo seu esforço. Ninguém está atrasando a nada. Então, assim, é isso. Espero que nessa nova fase seja uma fase muito abençoada. Estou ansiosa para a sua formatura do ano que vem. Para quem não sabe, eu estou no segundo ano do ensino médio. E no ano que vem eu vou ir por terceiro ano. Então, assim, gente, ano que vem eu me formo. Tipo assim, socorro. Mas assim, gente, assim, até que eu tô ansiosa. Porém, eu não sei se eu vou. Porque tem que ter, tipo, assim, né? Além, eu vou ver, na verdade, né? Porque tem que contribuir com financeiro, né? Durante os meses, se eu não me engano. Mas assim, querendo ou não, é o último ano e tudo mais. Eu acho que eu pretendo sim me formar. O ruim é que vai estar todo mundo lá com a família, com a mãe, com o pai, mas enfim, gente, o que importa é a nossa conquista, né? Mas eu pretendo sim, eu estou bem ansiosa, sim. Querendo ou não, né, gente? Tipo, 13 anos estudando, não é mole, mas é sobre. Mas até que eu tô bem ansiosa, gente. Eu tô com ansiedade, não, mas eu tô bem ansiosa, bem feliz também. E é isso, gente. É óbvio que eu vou gravar pra vocês, tá? Mas tá longe, gente. Tá longe. Calma. Como são os funcionários da sua empresa? São gente boa? Gente, eu vou falar um negócio aqui com vocês. É que não fiquem perguntando muito sobre isso, não. Porque eu não sei se vocês gostam que comentam. E eu também não gosto muito de expor tanto a minha vida pessoal assim. Mas graças a Deus, pessoal, elas são super gente boa. Tratam eu super bem. E assim, eu tô falando que isso foi um presente de Deus pra minha vida, sabe? Não foi por acaso aquilo. E assim, graças a Deus, todos me tratam bem. Eu sempre faço o que eu tenho que ser feito tudo direitinho. Tratam eu super bem, tanto eu também. Chego, dou boa tarde, com licença, falo muito obrigada. Faço o que tem que ser feito. E é aquilo, né, gente? É bíblico isso. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Fala na Bíblia. Então, o importante é isso, né, gente? São super gente boa, educados, tratam a gente super bem. É uma empresa super organizada.
E é sobre isso, que a gente tem que agir de forma profissional, né? Então é isso, evitar chegar tarde, fazer tudo que tem que ser feito. E é sobre isso. Sou muito grata a Deus por tudo. Aquilo não foi por acaso pra mim, foi um plano de Deus pra minha vida. Gente, assim, ignora essa cara minha que eu tô um pouco cansada, viu? Hoje eu fiz bastante coisa, dia de sábado é bem corrido pra mim. Mas é sobre isso. Você pretende se batizar? Gente, é minha vontade me batizar e tudo mais. Mas eu não vou sempre pra igreja. Quando a minha mãe, ela era viva, ela sempre ia e eu sempre ia com ela. Mas não vou negar pra vocês que depois que ela faleceu, eu dei uma desviada. Eu bem de vez em quando vou com a minha colega, mas eu pretendo, sim, eu tenho. Mas mesmo assim eu não perdi a minha fé em Deus, tá, gente? Eu sempre permaneço em orações, faço meus devocionais, escuto as orações também e tudo mais. E de vez em quando eu vou na igreja. Pretendo ficar firme na igreja e quem sabe se batizar. Gente, eu me vejo na igreja. Eu me vejo, sabe, naquela parte de louvar, com o pessoal que louva lá na frente. Então, eu me vejo muito nisso. Então, é Deus me mostrando, né? E quem sabe, mas a gente precisa ficar firme, né, em Deus, né, indo na igreja direitinho, pra depois tomar essa decisão, porque é uma decisão séria, entendeu? Não é, tipo, da noite pro dia, não. A gente tem que ter muita vigilância depois que a gente batiza, a gente tem que, tipo, a gente renasce, né? Então a gente tem que estar totalmente maduro, a gente tem que ter, porque isso é coisa séria, né, gente? Não é brincadeira, né? Só, tipo, não, a gente tem que estar preparado 100%. Mas, assim, o meu sonho, gente, o meu maior sonho, eu me vejo numa igreja servindo a Deus. Tipo, louvando lá na frente, tudo mais, na parte do grupo de dança também. Deus tá me mostrando muito isso ultimamente. Mas assim, a gente tem que entregar muito nas mãos de Deus tudo e estar preparado antes de tomar essa decisão, porque a gente tem que estar, tipo, entendeu? Não é por acaso isso, não. A gente tem que estar totalmente preparado, porque isso é coisa séria, né, gente? Você imagina sendo mãe? Eu imagino totalmente. Só que isso não é brincadeira, né, gente? Eu gosto muito de criança. Só que o que acontece? A gente tem que estar preparado também. É igual a última pergunta que eu respondi. Porque é muita responsabilidade, muitos gastos também. E eu, quando tiver filho, eu quero dar uma vida que eu não tive pro meu filho. Não quero deixar nada faltando. Eu quero sempre estar, tipo, entendeu? A gente tem que ir preparado também, totalmente preparado, porque é muita responsabilidade mesmo, isso não é brincadeira. Mas eu pretendo muito, gente, nossa, meu maior sonho, eu gosto muito de criança, tanto que vocês vejam direto, eu postando meus sobrinhos aqui e tudo mais. Gosto muito de criança, muito mesmo. Só que eu quero, tipo, dar um aconchego melhor pros meus filhos, não quero deixar nada faltando, quero, enfim, vestir das melhores roupas, tudo mais. Deixar nada faltando mesmo, tipo, dar uma vida. Eu não tô reclamando, tipo, do meu passado e tudo mais, não, mas todo mundo já passou por uma dificuldade, né, gente? E querendo ou não, a dificuldade que passamos, nós não desejamos nem pra um inimigo. Então a gente quer proporcionar para os nossos filhos, tipo, tudo aquilo que a gente não pôde. Você vai olhar seu sobrinho ainda? Gente, depois que eu comecei a trabalhar, foi assim, já tava tudo planejado já pra eu começar a olhar meu sobrinho. Tanto que eu tava até no treinamento. Já estava tudo preparado pra mim olhar o meu sobrinho. Preparado não, né? A gente já tava planejando, tanto que eu tava até fazendo meu treinamento. Tanto que tem até alguns vlogs aqui no meu canal que eu mostrei pra vocês alguns dias comigo e tudo mais, no dia que eu tava treinando. Só que aí depois apareceu essa oportunidade do meu emprego, eu já tinha feito a entrevista e tudo mais, só que eu não sabia se eu passaria ou não. Só que aí, gente, Deus, ele tem um propósito pra tudo. E eu não pensei nem duas vezes e falei pra minha irmã que eu preferia ir trabalhar fora. Porque querendo ou não, gente, vai ser melhor pra mim, porque eu vou ter mais oportunidades mais pra frente, vou aprender também muito mais, ter mais benefícios, né? E aí, enfim. E o que que acontece? Eu fiquei até meio assim, um pouco assim, porque eu deixei a minha irmã meio que na mão. Só não foi na mão, né, gente? Foi porque, tipo assim, Deus sabe da minha realidade e eu entreguei muito nas mãos de Deus também sobre isso. Se era pra ser isso mesmo, se era pra me olhar ele e tudo mais. Eu sempre entrego tudo nas mãos de Deus, gente. E se não deu certo é porque Deus tem, tipo, tinha um plano maior pra mim. E foi aparecer essa oportunidade pra mim. Mas, assim, é isso. Então, eu escolhi o trabalho, entendeu? Não tô dizendo que se eu olhasse meu sobrinho não seria um trabalho. Seria, sim, com certeza. Mas aí é uma oportunidade melhor pra mim.
porque, querendo ou não, eu ia aprender mais e mais, ia ser melhor no futuro também, né, gente? Que eu vou ter mais oportunidades lá na frente, que a carteira assinada. Então, assim, é isso. Mas, então, gente, foi muito bom ter escolhido por isso também, porque, gente, nesse tempo que eu tô trabalhando, eu percebi que tudo é aprendizado, ninguém nasce sabendo. Eu entrei, gente, pra vocês terem ideia, eu não tenho curso de informática, não tenho curso de Excel, não tenho curso de nada. E eu entrei lá, quando eu entrei pela primeira vez, eles me deram a agendinha, né, com bilhetinho e tudo mais. E aí, depois, nos outros dias, nos próximos dias que foram, eu fui começando a fazer tudo que tinha que ser feito, né? Foi tudo muito novo mesmo. Aí 2 pessoas estavam me auxiliando, explicando o que tinha que ser feito. E aí, um funcionário me deu a dica de anotar passo a passo de como entrar nos sites lá, de como, enfim, fazer o processo de tudo que tem que ser feito todos os dias. E ele falou: Brenda, quando você tiver com dificuldade, você olha na agendinha e vê o que você anotou, de como que faz e tudo mais. Gente, hoje em dia eu não preciso nem olhar no caderninho mais, o que tem que ser feito. Já peguei tudo, tô fazendo o meu máximo, me esforçando muito. E assim, é isso. Gente, quem tem medo, perca o medo, vai com medo. Confesso pra vocês que no primeiro dia que eu fui, eu fiquei muito assim, com medo, tipo, de fazer alguma coisa errada. Não vou negar pra vocês, no início, assim, eu tava fazendo muita coisa errada, mas, assim, os funcionários foram super pacientes comigo, me explicavam, falavam com jeito: Brenda, toma cuidado, que você tá fazendo tal coisa errada. Eu vou dar. Foi depois disso que o funcionário lá me deu a dica de anotar tudo na agendinha. E hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso olhar, que eu já aprendi tudo que tem que ser feito, cada dia aprendendo mais, e assim, vivendo e aprendendo. Não é à toa que é jovem aprendiz. A gente entra sem saber nada, mas depois a gente vai e pega de tudo que tem que ser feito. Então, assim, gente, faça com medo, vai com medo. E assim, eu escolhi começar a trabalhar na empresa e tudo mais, porque pra mim aprender mais e mais. Tipo, eu já cuidei de criança, já cuidei da minha sobrinha por um tempo e eu sei como que era. Então agora eu queria viver uma experiência nova, né? Então, assim, é isso. Mas creio eu, não tenho nem sombra de dúvidas que isso está sendo melhor pra mim, que eu tô aprendendo mais e mais e também vai agregar muito no meu futuro. Até minha terapeuta, minha psicóloga, falou que é nítido minha evolução, o meu brilho, porque de início, assim, não vou negar pra vocês, nas primeiras semanas de terapia, gente, era só problemas que eu falava. Agora, graças a Deus, as coisas estão se alinhando, se ajeitando. E assim, gente, não estamos atrasados a nada. Às vezes a gente acha que estamos atrasados a alguma coisa, a gente fica perguntando a Deus o porquê. E se você está passando por uma dificuldade ou algo do tipo, gente, Deus quer te ensinar algo através desse momento difícil. Eu aprendi muita coisa, gente. Que na vida é a gente pela gente. Tipo, se a gente não correr atrás, se a gente não fazer a nossa parte, infelizmente as coisas não vão andar. Então, assim, é isso. Sempre entregue nas mãos de Deus, sempre agradecer a Deus e faça a sua parte, mesmo errando. Tudo se alinha depois. Ninguém nasce sabendo. Então, assim, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, gente. Ano passado, nessa época de atualmente do ano passado, eu tava passando por muita coisa. Então, assim, tudo muda. Às vezes a gente acha que não, mas muda sim. Você finaliza seu cabelo todos os dias? Gente, eu finalizo meu cabelo todos os dias, menos sábado e domingo. Todos os dias para ir trabalhar, eu finalizo porque tem vezes que eu não finalizo, para falar a verdade pra vocês. Quando eu vejo que tá, tipo, volumoso assim, eu acho bonito, eu não finalizo. Mas eu gosto porque eu me sinto mais limpa quando eu finalizo meu cabelo. E não demora, gente. Parece que sim, mas não demora, não. Eu acostumei, então é bem rapidinho a finalização. Pretende fazer faculdade? Gente, eu não pretendo fazer faculdade, eu pretendo porque a profissão que eu pretendo exercer não tem faculdade, eu acho, se não me engano, é curso. Eu pretendo entrar pra PM, né, Polícia Militar. Inclusive, depois que eu me formar, eu já vou até meio que correr atrás. Gente, essa cachorra, ela quer, meu Deus, quer aparecer mais que eu. Mas enfim, eu pretendo entrar na Polícia Militar, né, que é sempre meu sonho. Só que não é faculdade, se eu não me engano, é concurso, curso, alguma coisa assim. Só que é a partir dos 18 anos e com o ensino médio completo. Então, depois que eu me formar, eu já vou dar uma olhada e tudo mais.
E é isso, né? Eu espero que dê tudo certo. Vou entregar nas mãos de Deus, se for da vontade dele, vai ser isso. Você beijou com quantos anos? Gente, eu nunca namorei, nem fiquei com ninguém, não. Mas não vou falar, não ligar pra vocês, já tive oportunidades. Há um tempo atrás, com umas 3 pessoas mais ou menos. Só que, tipo, gente, tudo eu entrego nas mãos de Deus. Literalmente tudo. Falo com Deus, se for da vontade dele, vai ser isso mesmo. Se é pra ser isso mesmo, e pra ele me mostrar tudo que eu não ouço e tudo que eu não vejo, né? Pra Deus me mostrar se é isso mesmo que tem que ser e tudo mais. E não deu certo em nenhuma das 3 vezes. E assim, gente, eu não me preocupo com isso, eu não me envergonho em dizer isso, porque o que que acontece? A gente, eu sempre comento que a gente tem que estar preparado, entendeu? Emocionalmente, financeiramente também, né, gente? Porque, tipo, e eu não estou, não vou negar pra vocês, eu tenho prioridades, entendeu? Então, é isso, gente. Então é isso, então nada. Quando for acontecer, eu vou comentar com vocês, relaxe. Desistiu de ser blogueira? Gente, eu recebi essa pergunta hoje. E assim, gente, eu não desisti, não. É porque eu tô postando bem pouco. Eu aprendi, há um tempo atrás eu passei por um caso burocrático de uma denúncia que eu recebi de uma seguidora. Tava inventando diversas mentiras contra os meus conteúdos e acabou que eu precisei ir no conselho tutelar, pra quem não sabe. E assim, gente, lá ela falou pra mim não ficar expondo totalmente a minha vida. E eu aprendi muito isso com isso que aconteceu, sabe? Não deu nada pra mim, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa, assim, Deus sabe da minha realidade, Deus vê o meu esforço e sabe que eu não mexo com nada errado, nunca posto, assim, nada, tipo, nada inapropriado aqui, eu sempre posto, tipo, a minha realidade, eu gosto do meu jeito de ser. Falei realmente lá na vez que eu fui denunciada que eu realmente moro sozinha, que eu posto a minha realidade, mas eu não posso, tipo, fumando, não posso beber, não posso em nada. Sou uma pessoa super honesta, não abandonei meus estudos, independente de tudo, e agora eu estou trabalhando. Aí ela foi e falou pra mim não ficar expondo totalmente, tipo, não mostrar minha escola, não mostrar meu trabalho, não mostrar nada. E sim continuar postando, tipo, graças a Deus não deu nada pra mim. Eu aprendi muito isso, gente, que nem tudo tem que postar. Então, agora eu estou postando mesmo, organizando a casa, uma fotinho normal, indo pra escola. E mesmo assim, eu posto só depois que eu, tipo, não tô no lugar mais, mas eu não mostro localização de lugar nenhum, não mostro ponto de referência. Então é isso, gente, eu não desisti de ser blogueira não, é porque também minha rotina é corrida. Mas eu vou voltar a postar pra vocês, mas com moderação, não ficar expondo totalmente a minha vida. Porque a internet, gente, tem suas vantagens e desvantagens, né? Enfim, mas eu não desisti não, gente. Vocês é doido, vamos gravar. Sua sobrinha vai todo final de semana na sua casa? Gente, eu busco minha sobrinha. Sempre tiro um dia no mês pra buscar minha sobrinha, porque ela gosta muito de ir lá pra casa. Ela não é todo final de semana, não. Porque eu não tenho condição, né, gente, de ficar buscando todas as vezes. Mas ela vai de vez em quando, eu sempre mostro pra vocês aqui. E é sobre. Gente, não fica me perguntando de parentes e tudo mais, não, porque as pessoas não gostam que comentam, tá? Mas enfim, ela não vai não, tá bom? A sua escola é próxima do seu trabalho? Não é, gente. Eu tenho que pegar outro ônibus pra ir pra escola depois do serviço. Mas dá tempo, porque é próxima, mas ao mesmo tempo não é. É tipo uns 40 minutos de ônibus, mais ou menos. Mas não interfere em nada, porque eu chego, tipo, um horário bem antes. Mas o que é no seu serviço? Trabalho na área administrativa, mexo em computador, organizo documentos e tudo mais. Mas assim, é 1001 funções que eu faço, mas não é todo dia que eu faço a mesma... Não, na verdade, todos os dias eu faço a mesma coisa. E tem vezes, quando tem aniversariante do mês, no final do mês, eu ajudo na organização também, de decoração e tudo mais. Eu recebo entregas quando chega também. E é isso, gente, é super tranquilo. Graças a Deus eu peguei tudo que tem que ser feito. Então não é nada cansativo e nem pesado pra gente. E eles se preocupam muito com a gente também, não deixam a gente pegar peso, essas coisas assim, gente. Não é uma escravidão, é um trabalho super tranquilo, graças a Deus. Se eu acho que eu estou notando diferença nas minhas acnes. E sim, gente, eu estou, assim, notando bem mais ou menos, mas tá voltando. Porque é hormonal, gente, vai e volta. É os hormônios que decidem quando que vai sair. Óbvio que eu vou sempre ter um acne no rosto, mas que é super normal, né? Mas eu tô tomando medicamento e aí deu uma amenizada, sabe, mais ou menos. E é sobre. E a última pergunta foi qual o curso que eu faço, porque eu sempre posto nos meus stories, né? Quem trabalha como jovem aprendiz sempre tem que fazer um curso uma vez na semana com a carga horária de como se estivesse indo na empresa, sabe? De X horário
até Y horário. Enfim, e aí no meu curso eles dão dicas, sabe, de comunicação nas empresas, dica também de pro nosso futuro, assim, né? Como a gente faz para abrir uma empresa, quais são os processos. E eles dão, tipo, muitas dicas, gente. É como se fosse uma escola mesmo. Aí lá tem um professor, na verdade eles falam um educador, né? Que vão dar aula, vai dar aula pra gente, tudo mais. E dão bastante dicas, falam de como temos que agir dentro de uma empresa e tudo mais, gente. Super tranquilo, super legal também. Vão outras pessoas de outras empresas também, vão outros aprendizes de outras empresas. É como se fosse uma sala de aula mesmo, entendeu? E assim, é super tranquilo, super tranquilo mesmo. E assim, gente, foram essas as perguntas. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E a maioria das perguntas foi sobre o meu trabalho, né? Eu não gosto muito de expor, gente, porque a internet é perigosa, né? Mas enfim, nem todo mundo torce pela gente, mas eu sei que tem muita gente que torce por mim. Inclusive, eu recebi muitos parabéns quando eu falei que eu estava trabalhando e tudo mais. Mas enfim, gente, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se vocês têm perguntas para deixar, deixem aqui, gente, que nos próximos meses eu vou e respondo com vocês. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Curtem bastante o vídeo se você esqueceu. Se inscrevam, gente, pra gente bater os 9 mil que está na porta. E ativem o sininho para quando eu postar vídeo vocês serem notificados. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e tchau!